Olá, sou o Anderson Coutri. Hoje é 1º de abril, dia da mentira, mas eu venho trazer uns fatos aqui que são realidades no município de Barretos para vocês. E já é 23 horas e 22 minutos. Vamos lá, teve algumas notícias recentes aqui, até em âmbito nacional, que o imposto de renda ele foi prorrogado até dia 30 de junho, tá, gente? Então você pode declarar, mas não deixa para o final. O presidente ainda não sancionou esse auxílio emergencial, certo? Que é o pagamento de R$600. Isso a gente vai tratar numa outra live. Então ainda não está em vigência, tá, gente? Vai valer ainda depende do presidente. Existem novas regras para a educação aí, para o período de aulas nesse ano, que também foi alterado e também a gente discute isso no futuro. Bom, hoje eu estou aqui para passar para vocês e discutir que hoje foi declarado o estado de calamidade pública na cidade de Barretos, através do decreto 10.461, permanecendo válido todos os decretos anteriores já decretados pela Prefeitura de Barretos. E a Prefeitura vem seguir o quê? O governo do estado de São Paulo, que decretou sua calamidade pública no dia 21 de março, agora o último. Bom, o que é um estado de calamidade pública, gente? É uma desgraça pública, uma catástrofe, ou seja, quando coloca em risco a população, a saúde da população, por exemplo, que é o nosso caso agora. Quem pode decretar esse estado de calamidade pública, certo? Os governadores e os prefeitos somente. O presidente da República ele não decreta o estado de calamidade pública, ele decreta estado de defesa e estado de sítio, que é outra coisa. Bom, para que serve, né? Estado de calamidade pública? Quando a capacidade do poder público municipal ou estadual fica comprometida e depende do auxílio do governo federal. Então, para isso que serve. Vamos lá. Do que trata agora, junto com o decreto 10.461, que decreta o estado de calamidade pública na cidade de Barretos, o nosso prefeito também soltou o decreto 10.462, que ele disciplina as medidas a serem tomadas pela administração pública direta e indireta. Ou seja, o que é direta, gente? A prefeitura é uma administração pública direta. O SAE é uma administração pública indireta. São entes da administração pública. A gente fala no direito. Então ele vem regular aqui tudo que acontece durante esse estado de calamidade pública. Certo? Bom, para o enfrentamento dessa calamidade pública, fica estabelecidas as seguintes medidas. Quais são as medidas adotadas? Uma água aqui. Poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. Ou seja, se eu tenho, sei lá, um barracão e a prefeitura precisa usar meu barracão para que possa fazer de hospital ou guardar remédios, essas coisas. A prefeitura vai poder requisitar, certo? Ela requisita, ela vai utilizar e depois vai ser pago de forma justa. Nos termos do artigo 24 da Lei 8.666, fica autorizado a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da calamidade pública. Ou seja, para que foi criado esse decreto? Por que foi decretado o estado de calamidade pública? Justamente por isso, gente. Para que o município fosse dispensado das licitações. Então, muito pouco atinge a população direta, a não ser os serviços da administração pública e o funcionalismo público, certo? Vamos lá. Espécies... Então, entendeu? O artigo a lei da licitação, ela fala o seguinte. Isso aqui é sal, um truque de quem já foi músico. Sal embaixo da língua que ajuda a parar de tossir. Só não pode ser hipertenso, né? Vamos lá, quem está dispensado da licitação? Quando o Estado está dispensado de fazer licitação? Nos casos de emergência ou de calamidade pública, que é os nossos casos agora, certo? Então, o intuito da Prefeitura no instituir a calamidade pública é justamente estar dispensado de licitações para que a gente possa cuidar da saúde dos nossos barretenses, né, e das pessoas da região que também tem procurado a Prefeitura,
evitando assim que caia na burocracia e a gente deixe de comprar equipamentos, medicamentos, se necessários, e não precisando fazer licitação. Salvo engano, acima de R$80 mil, qualquer compra tem que ser através de licitação. Vamos lá, artigo 3º. Para o enfrentamento da calamidade pública, fica decretado quarentena no âmbito do município de Barretos, de hoje, 1º de abril, até quando o governador do estado decretar a quarentena, certo? Só que vamos lá, o que é quarentena? É a reclusão dos indivíduos ou animais sadios pelo período máximo de incubação da doença. Qual o período de incubação da doença do coronavírus, do Covid-19? 14 dias. Por isso que a quarentena está decretando 14 dias, tá? Então assim, todo mundo começou até a rir, né? O presidente disse que tem que ter uma quarentena de 14 dias. Não, gente, a quarentena é até quando tem o estado de doença. E no caso é 14 dias. O que decretou aqui o nosso governador? Uma quarentena de 24 de março a 7 de abril, que dá exatamente os 14 dias. A administração direta e indireta do município de Barretos deverá também adotar as seguintes medidas pelo prazo de 90 dias passíveis de prorrogação por igual período. Gente, não tem nada a ver com comércio, o comércio vai ficar parado 90 dias, não é isso, certo? Muito pouco se fala aqui direcionado à população, aos comerciantes, aos profissionais liberais. Vamos esclarecer aqui. Quais são as medidas? Redução compulsória dos valores pagos a título de aluguel na base de 50%. Ou seja, ele vai reduzir. Se o prefeito paga aluguel para alguém, ele vai pagar só 50%. Suspensão da execução do pagamento de horas extras para os serviços que não sejam considerados essenciais. Se você fizer hora extra para o município e você não está no grupo de serviços essenciais, o prefeito não vai pagar hora extra para você. É isso que vai acontecer. Revisão ou renegociação dos contratos administrativos vigentes. Se você tem um contrato com a prefeitura, ele vai poder reduzir esse contrato de 20% a 30% por mês, certo? Outra medida, suspensão ou interrupção dos contratos administrativos vigentes cujos serviços não sejam essenciais. Ou seja, a prefeitura ele vai poder suspender ou interromper os contratos que existem e que não estejam ligados a serviços essenciais para a cura dessa pandemia. Artigo 5º. Os titulares dos órgãos da administração direta e autarquias, resguardada a manutenção integral dos serviços essenciais, deverão avaliar a possibilidade de suspensão, redução ou alteração dos serviços, implementação de novas condições e restrições temporárias na prestação e acesso. Seguinte, os titulares dos órgãos da administração pública, das autarquias, eles têm poder, certo? Para fazer suspensão, redução ou alteração de serviços que não estejam relacionados a serviços essenciais. Acho que deu para entender, né? Bom, outra coisa, artigo 6º, a execução do regime de teletrabalho, o home office, pode ser realizado consistindo no desenvolvimento durante o período submetido a esse regime, certo? Ou seja, o teletrabalho ele pode ser feito, certo? Também no âmbito da administração pública, dos serviços públicos. Só que ele não poderá ser feito, tá? Se tratar de serviços essenciais. Então, o teletrabalho para serviços essenciais ele não existe, certo? Só para os serviços não essenciais. O artigo 7º. Durante a quarentena estão autorizados a funcionar exclusivamente as atividades privadas indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da coletividade. O que ele está falando aqui? É o que fala os outros decretos, certo? Que durante a quarentena, que vai até quando? Quando é a quarentena? Até dia 7 de abril, certo? Só poderão ser feitos os serviços essenciais.
Nós já vimos aí, gente, que vários serviços foram liberados, lotéricas, hoje manicure, cabeleireiro, uma série de outros e afins aí, né? Serviços correlacionados a esses, certo? Também já estão sendo liberados aos poucos. O principal, gente, é não deixar aglomeração de pessoas, certo? As atividades autorizadas a funcionar durante a quarentena deverão respeitar estritamente as regras da vigilância sanitária. Então, gente, na realidade quem manda nisso tudo é a OMS, né? Organização Mundial de Saúde. Bom, artigo 8º. Serviços públicos municipais continuarão a ser regulamentados pelos decretos municipais já editados até o presente momento para enfrentarem a pandemia. Ou seja, segue os decretos anteriores. Artigo 9º. Tá acabando, gente. Os titulares dos órgãos de administração direta e autarquias poderão expedir normas complementares, ou seja, ou normas omissas, certo? Se faltar alguma coisa aí para tomar alguma decisão, esses titulares dos órgãos de administração, eles poderão tomar essa decisão. Por exemplo, se tem uma lei que não regulamenta alguma coisa no SAI, o próprio pessoal do SAI pode decidir. Artigo 10. Deverão ser deferidas aos servidores férias, licença-prêmio acumuladas ou antecipadas às férias programadas com priorização para os servidores nos seguintes casos, ou seja, poderá ser dado férias, licença-prêmio acumulado, antecipação de férias, para quem? Gestantes e lactantes, maiores de 60 anos, com privilégio dessas pessoas, tá? Servidores expostos a qualquer doença, certo? Risco de desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus, servidores com deficiência que estejam no grupo de risco. O que mais? Vamos lá. O disposto nesse artigo não será aplicado aos servidores locados em unidades que prestem serviços essenciais. Ou seja, essa antecipação de férias, licença-prêmio não vai ser para as pessoas que prestam serviços essenciais. Os servidores afastados na forma desse artigo deverão permanecer em seus domicílios pelo período indicado. Ou seja, filhão, se você for afastado por férias e tudo mais, você não vai poder ficar passeando, fazendo festa, churrasco, certo? Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ficar quietinho na sua casa lá para não ficar espalhando o coronavírus. Artigo 11. Ficam suspensos no prazo determinado férias, licença-prêmio, deferidos ou programados dos servidores das áreas de saúde, segurança, defesa civil e do serviço de velórios e cemitério. Meio redundante, mas aqui ele discrimina bem quem não pode tirar férias, licença-prêmio, etc. Os titulares dos órgãos da administração direta e autarquias no âmbito de sua competência deverão expedir normas complementares, ou seja, faltou norma, é o pessoal que administra que vai fazer. E esse decreto ele entra em vigor na data de hoje, certo? Gente, só um alerta, eu sei que já deu 3 minutos aqui, né? Muita gente nem vê tudo, mas vamos lá. Fiquem muito atentos, porque os números que são divulgados não são números reais. E não porque são mentiras, mas porque não existe teste suficiente para as pessoas, certo? Os testes demoram demais para que eles retornem, certo? Para que volte o resultado dos exames. Então, apesar da gente ter aqui vindo nas redes sociais, defender a liberação do comércio, a gente também está muito preocupado com essa questão da proliferação, né, do vírus. Eu acho que algumas medidas precisam ser adotadas pela administração pública, pela vigilância sanitária do município. Eu vou postar junto com essa live uma foto que eu tirei hoje num supermercado em Barretos, para vocês verem o absurdo e a possibilidade de proliferação da doença ali. Então, eu requisito Guilherme, meu amigo pessoal, Guilherme, mande a vigilância sanitária fiscalizar os supermercados para evitar essa pandemia, tá? Que aumente a pandemia na nossa cidade. Tudo bem? A proliferação desses vírus, certo? Vocês vão ver pela foto a quantidade de pessoas na fila no supermercado. Bom, sobre o comércio,
existe um gráfico, gente. Hoje a saúde está aqui. Imagina um gráfico aqui, uma linha, né? Um gráfico é uma linha para cá, uma linha para cá. Imagina aqui, a gente está falando de saúde, de mortes pela saúde e de mortes pela falta de emprego. Aqui são os dias. Então, conforme for aumentando, isso aqui vai aqui, as mortes estão aumentando, aumentando. Daqui a pouco vão começar a acontecer mortes pela falta de emprego. E aí o que vai acontecer? Vai chegar aqui, elas vão juntar. A hora que elas juntarem aqui, elas vão crescer juntas, a morte pela pandemia e a morte pela falta de emprego. Então o que a gente vem querendo dizer e prevenir é justamente isso, certo? Vamos deixar que as pessoas saudáveis, elas trabalhem com toda precaução, né? Um advogado, apesar dos prazos estarem suspensos, os dentistas como vêm atendendo as pessoas, com toda a prevenção, mas é muito importante que o poder público, que os nossos dirigentes, que o nosso executivo, aos poucos, ele venha liberando também as pessoas para que elas possam trabalhar, para que a gente não tenha um caos total de saúde e de economia, certo? É esse o nosso pedido, é esse o nosso requerimento. Gente, eu sei que hoje ficou comprido, né, essa live aí, mas eu gostaria que vocês compartilhassem, levassem as informações, que acalmassem os ânimos das pessoas. Compartilha, curte, certo? E dê sua opinião. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, que Deus nos ilumine.